é o Pod Só Delas, o podcast do bem-estar sexual feminino, feito para tocar no assunto. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, mergulhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto... Imaginar loucura. E com hoje, a nossa querida Fê Purificação. Um momento tão especial no nosso podcast. E para brindar, nós temos um espumante especial da Chacal e um hidromel. Vamos lá, meninas? Pra gente brindar a Fernanda, que tá pela primeira vez aqui no nosso podcast. Aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora. Para o Exatamente. nosso evento amanhã. Especialista em relacionamento e sexualidade. E sex toys. E hoje nós vamos Na mala parada, com direito a ser parada no aeroporto. E hoje nós vamos tocar em muitos assuntos hoje. E amanhã... Seja bem-vinda, viu, Seja Fê? bem-vinda. E amanhã temos hidromel no nosso encontro. E aí, eu hoje vou experimentar a frisante. Que frisante é essa, gente? Essa Da Chacal. É da Ele Chacal. tem um aroma de maçã. morango, bem refrescante. Ai, o cheirinho é bom. Pois Olha, tô Você sentindo sente o aqui. cheiro da fruta? Sim. E o que lembra um frisante, um espumante? Que a gente Vamos adora. brindar aqui ao nosso primeiro bora. podcast com a Fernanda Purificação. Primeira vez em Juiz de Bem-vinda! Fora. Muito obrigada. Prazer absoluto estar por aqui. Estar com vocês é um prazer, né? Tocar no assunto é necessário. E hoje é um esquenta mesmo que seja entregue pós sobre o evento, né? Que será o encontro só delas, que vai ser bárbaro, magnífico. Acontece amanhã, porém vocês vão ver só depois do que for acontecer. Onde vocês vão acabar acompanhando na internet vários cortes, enfim. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Né? Virei fã de cada uma de vocês, exatamente por vocês estarem trazendo um assunto que vale a pena para mulheres que de fato estão buscando por esse valer a pena, que é se conhecer, e é o autoconhecimento, é a chave e a virada da vida de todo mundo. Prazer é nosso, né? Exatamente. E é assim que a gente inicia, né? Todo mundo buscando, todo mundo fala de sexo, mas por que é tão difícil hoje em dia? Fê, por que a gente tem tanta vergonha de falar sobre sexo? Porque a gente é criada dentro do patriarcado. Porque nós somos mulheres. Sempre ele, né? Exatamente. Não tem como a gente fugir dele. Tem como a gente conversar com ele. Dizer, olha, eu não aceito mais esse lugar. Isso tem como a gente fazer. Mas ignorar que nós somos envoltos em culturalidade, atravessados por dogmas, crenças e tabus, não tem como. Isso é burrice. Né? Então, sabendo que lá atrás, há anos atrás, um dia alguém disse pra ti, te tirou da posição de anciã, de sábia, e quando percebeu que a gente, né, não fazia filhos através do vento, eram os homens que colocavam as sementinhas na gente, a gente sai dessa posição e os homens assumem. E aí, eu tô aqui resumindo uma história muito mais longa, tá? A gente tá falando de 2000 a.C. e a gente vai circundar por vários lugares, mas eu vou resumir bem resumido. E aí, quando a gente sai dessa posição de nômade que eu tô te trazendo aqui, que é a questão de sermos divas, né, e divindades, porque procriávamos, e como na época era tudo empírico, né, ninguém não tinha ciência, então era um sopro divino e fazíamos filhinhos. Ao sairmos da posição Cegonha. Nem existia cegonha, Não, era um vento mesmo, não era a lua, era um vento, nós tínhamos esse contato com os deuses, enfim. Saímos, quando a gente sai de nômade, vira ribeirinho, fazer comunidade, etc e tal, o que acontece nesse momento? Os homens vão plantar, vão fazer o que tem que ser feito, cuidar das ovelhinhas e tal, e nesse momento com as ovelhinhas é que a nossa vida se acabou. Porque o cara tinha um monte de ovelhinha e de repente entrou um ovelhinho e essas ovelhinhas fizeram ovelhinhos. E o cara sentado pensou, sou eu. Então... Vem cá, querida, sai desse trono aí, me dá esse espaço, que agora quem manda nessa porra toda sou eu, porque se não for eu, você não faz filhos. E aí vem essa questão, naquela época, a mão de obra era muito cara, na verdade, cara e curta, ou seja, não existia, então os filhos eram a mão de obra, então era procriar,
fazer uma questão chamada terra, terra é dinheiro, então quanto mais filhos, mais eu tenho toda essa situação na minha mão. O que que acontece com isso? Não quero bastardos, logo eu castro essa mulher. Uhum. E aí vem toda uma questão ideológica, cultural, e depois vem a igreja que se mete nisso tudo. Enfim, sexo é prazeroso, sexo é maravilhoso, mas fomos castradas, sim. Há bem pouco tempo atrás é que a gente está falando disso. Em 2005, na integralidade, o clitóris foi descoberto. Até então foi sempre sobre o prazer masculino, né? Tudo Foi em cima deles, né? sempre, porque... Foco. Exato, né? Porque eles dominam. É mais ou menos a história da ovelhinha, entendeu? Então eles vieram dominando. E é muito difícil, né? Quando a gente é muito castrada, a gente não conhece o próprio prazer, exigir do outro, né? Que me dê prazer sobre uma visão da qual nem eu conheço. Sabendo que 56%, ou seja, metade dessa mesa aqui não tá gozando, né? 56% das mulheres Não não gozam, gozam. né? Então é um número muito alto. E isso vem por ausência da consciência corporal, ausência da fala, e aí são os tabus e Várias os atravessamentos, e aí é coisas, bem complexo. E conta pra gente um pouquinho, que a gente começou nisso, mas como é que surgiu a história da Fernanda Purificação? Quando que ela foi para esse lado? O que te despertou? Sua formação? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre fui uma grande curiosa, né? Eu sempre coloquei. Quer dizer, depois que eu descobri isso. Porque, meu irmão? Mas o sexo pra mim sempre foi poder, né? Oscar Wilde, ele fala muito, né? É tudo sobre o sexo, mas sexo é poder. Ou seja, o sexo não é sobre sexo, porque o sexo ele vem nessa questão de poder. O que que isso significa? Você usa o sexo como barganha, você usa o sexo como controle, você usa o sexo como muita coisa. Então, por anos, devido ao abuso, devido a tudo, eu machuquei, para não me machucarem mais, eu usava ele como uma forma de controlar a minha vida, né? Ó, vem até aqui, quem controla essa porra toda sou eu. E aí, aonde vira a minha chave é quando eu sou mãe. Mãe de uma menina linda, sozinha. E aí eu pensei, né, onde é que tá o amor, né? Que amor é esse que eu sempre me neguei, me constipei em dar pro outro ou tentar Não receber, tem porque uma eu não... forma maior da gente conhecer o amor Sendo mãe. né? Sim. Exatamente. E aí E eu aí lembro... eu acho que a gente se empodera, fica com mais poder ainda, porque aí você junta o poder do sexo com o poder do amor. Exato, e aí a questão, mas antes de se empoderar, o medo, né? O medo te assola. Eu lembro que um dos Sim. temas que eu levava para terapia é: será que eu sei amar? Né? Será que Eu o acho que que eu tô entregando um é outro isso? medo também que a gente tem é de se deixar amar, né? Porque se A gente não deixar amar se sabe. torna o vulnerável, Sim. né? E o vulnerável tá dentro da verdade. A verdade é a fluidez. Hoje eu entendo que ser vulnerável é ser forte demais. Hoje eu entendo, Sim, a exato. gente tem que reconhecer isso, né? Que nós somos vulneráveis, né? Então, a questão da vulnerabilidade, ser vulnerável é ser muito corajoso, Sim, né? A gente não controla nem a caganeira. é. Imagina controlar o outro. Então, a gente tem que entender que onde há verdade, há fluidez. A partir da hora que eu sei o que eu me basto, o meu desejo, o meu corpo, os meus nãos, os meus sims, a vida se torna mais fluida e se torna aberta de fato para o que eu desejo. Eu sempre digo, quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa de coisa nenhuma é a mesma coisa que coisa Sim, alguma. exatamente. Então, saber quem é, o que quer e o que se deseja é fundamental para fazer escolhas na vida. Então, quando eu escolhi ser mãe solo, tendo uma vida atravessada de abusos, conheci meu pai com 27, ou seja, eu também não tive pai, eu meio que zerei a cartela do bingo, né? Eu imitei a minha mãe, fiz um filho solo, Na foi aquela terapia loucura fala, né, toda. Carol? A gente zera, Sim, a gente Da zera questão da constelação, a gente repete alguns muito, comportamentos, né? E a gente mesmo vai. jurando que não tá fazendo, E né? aí é bom a gente ter Sim. o autoconhecimento, é importante nisso, para a gente entender o que que a gente pode melhorar para não repetir os mesmos erros, né? Exato. E aí eu acho legal esse recorte porque é sobre melhorar o que nos causa desconforto. Sim, Não é sobre melhorar porque alguém diz que isso é certo ou alguém diz que isso é errado. É melhorar o que não está legal para mim, né? Isso é a grande chave da mudança. Por quê? Porque a gente vive, agora a gente é um ser psicobiosocial, né? sim,
Então, a gente é envolto dentro de uma sociedade onde tem regras, porque se não tivesse regras seria um caos. Então, é obrigado. Já é um caos com as regras. Imagina sem. Mas a regra é só para nortear. Sim. Não significa que ela seja uma verdade absoluta dentro do meu desejo. Então, o que que acontece? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo, sei lá, eu gosto de dar uma com meu boy vestido de bombeiro. Uhum. Isso é normal? Ele não tá triste. Eu não tô triste. Foi um combinado, Ninguém. né? Então é o nosso normal. É a regra de vocês. Exatamente. Então, eu gosto de fazer isso com meu boy de bombeiro. Ele acha insuportável, mas faz. Começa a ter uma perda social. Exatamente. Começa a ter um problema, Sim. né? Começa a gerar um desconforto. Aí é uma luz vermelha para dizer, opa, tem um problema por aqui. E aí? Tem um limite, né? É de você saber até onde você pode ir. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente fale, né? Por exemplo, assim, se você gosta, é importante você falar para dar o direito também do seu parceiro entender o que que você gosta. Sim. E se ele falar assim, não, ou ela falar que não gosta daquilo ou de outra coisa, você simplesmente saber respeitar, que aí é a questão do respeito, né? Mas eu tendo a sempre falar assim, ó, antes do não, né? Porque o não, ele é muito intuitivo, né? O não é tipo mãe para filho, né? Não, assim, nem pensa. A gente nem ouviu direito, já tem um não ali ecoando. Então, antes do não, pensa, respira, né? Porque tu vai responder primeiro com a tua consciência, né? Que é o teu maior julgador. Sim. Então, será que você tá dizendo não porque é errado, ou porque você não quer, Ou porque tem ou vergonha. porque tem vergonha, ou porque todo mundo diz que não pode, Uhum. né? Então, recua, pare para pensar, teste ou não teste, e aí depois diga o seu não. Uhum. Porque às vezes a gente perde muitas chances de fazer algo que a gente tem vontade por um não imediatista e aí dentro do nosso controle não voltar atrás, né? Sim. Que é o que a gente perde E a muito. importância da intimidade, né, Fê? A intimidade é fundamental, né? É fundamental. Sem intimidade não tem jeito, assim, intimidade é... Por isso que casamentos tendem a dar certo quando existe comunicação e dispostos. Sim. Porque vai se instaurando a intimidade. Mulher transa para relaxar, homem transa para conectar. Quanto mais intimidade eu tiver com um homem, mais relaxado eu tô. É óbvio que se eu tiver o crisinho mental ativado. Porque senão, meu amor, nem me toca. Vai lá ver, eu lavo uma pia de louça, mas eu não dou pra ti. Só me estressa, Sim. né? Só Como me que irrita. você vai ter alguma atração por alguém que Que é um bosta. o tempo inteiro, o Aí tempo a gente inteiro te entra na trata questão do mal? desejo, né? Porque tem aquela questão que tem sido muito discutido, porque o desejo, ele acontece. E nem sempre, né? O desejo não precisa ser só espontâneo. Ele pode ser Ele é Provocado, provocado, construído. Tem é. espontâneo, tem às vezes Sim. que você sente aquelas coisas quando a gente Mas está no o período de ovulação. Isso que eu ia falar, o e, espontâneo né? ele vem porque eu tenho um desejo É. biológico. Lembra? Psicobiosocial. Então me deu um desejo Então, biológico. Então, vamos criar esse desejo aí da intimidade, da E vontade mulher do tem outro. tesão reativo, Sim. né? O que que é o tesão reativo? É um tesão construído. Quanto mais ela é estimulada, quanto mais ela se toca, quanto mais ela trabalha o próprio corpo, menos toques serão necessários para ativar ativar. essa mulher. Quanto Já. mais ela se conhece, né? Exatamente, já. Se ela é ativada só no ruim, é um sexo ruim de 3 minutos o tempo inteiro. Não tem beijo de língua. É só uma merda. Cada vez que ela toca, é cortisol e eu Não vou lavar quero. louça, eu vou limpar a casa, amor, mas eu não vou dar pra ti. Ou vou dar, porque... Aí vem, a minha cabeça tá doendo. É. Mas se ela se conhecesse, ela ia saber que até pra dor de cabeça o negócio Exato, é é bom. bom. Mas acontece também que quando essa questão do cortisol elevado e tal, quando esse cara quer essa mulher, muitas vezes ela também cede a cama a ele, porque culturalmente, novamente, a gente vai falar sobre isso, eu sou casada com ele, é o meu dever de esposa, eu sou obrigada a dar. E aí imagina sucessivos 5 anos ruins, essa mulher vai ter uma depressão. Sim. Essa mulher vai ficar na merda. Com certeza. Não, aí eu saio de Florianópolis, morando em São Paulo, venho pra cá, pra Minas, um povo educadinho, só pra falar palavrão. Você falou palavra. Eu não ouvi um de vocês três o dia inteiro, eu já falei uns 30. Não, você não falou, não. Aí eu falo.
Mas deixa eu te falar uma coisa. É uma questão muito engraçada essa questão do relacionamento a dois, né? Uhum. Porque a mulher também... Existem dois problemas aí que eu vejo. A mulher, ela também tem muita dificuldade de se sentir à vontade de falar com o parceiro. E, ao mesmo tempo, a gente vê muitos homens que também não estão nem aí para ver se ela está satisfeita ou não está, né? São dois problemas muito graves que geram, que você está falando, 56% das mulheres não gozam. Uhum. E pra gente, é mais fácil a gente omitir, né? Porque o homem não tem jeito, é fácil de olhar, mas a mulher é muito fácil. Então, às vezes, a mulher fica nessa situação cômoda, né? De, às vezes, nem contar pro marido e ficar sempre assim. E com medo de falar também, né? Eu adoro a meia-culpa, Fê. Carol. Carol. Eu adoro a meia-culpa por quê? Porque muitas vezes o homem ele habita uma caixa chamada nada e ele é compartimentado, né? Ele tem a caixa do futebol, a caixa da escola das crianças, a caixa da janta, a caixa do sofá, a caixa do vou transar. Ele tem várias caixas. Né? Ele abre uma de cada vez. A gente não, a gente tem uma caixa enorme que Todas abertas. todas abertas e ali aquele salseiro. E aí o que eu digo com isso? A mulher às vezes por não conseguir falar, por não saber o que quer, porque antes disso, muitas vezes, nem ela sabe o que ela quer, Sim. né? Exato. É tanta angústia, e tanto frisson e tanta ausência do próprio corpo e de si, que ela nem sabe o que ela quer, é porque ela não conhece o próprio corpo, e ainda ela vai pra cama com esse cara, que tá nas caixas dele, cada uma compartimentada, e o que ela faz? Quando ela transa com ele? Ela finge que goza. Pro cara que tem um monte de caixa, Não vai nem, ele tá nem tá aí. tudo dominado, Sim. tá tudo sob controle. Eu vou me incomodar, eu vou perguntar se ela quer conversar, eu tô cagando. Não, e O o cara erro, não o quer- erro são dos dois, né? São ambos. dos dois. O corpo da mulher dá sinal, né? Eu digo, quando vai formando a naja na barriga, meu querido, tá acontecendo. E outra coisa, homens, tenham a consciência que é o seguinte, quando tua mulher gozar bonita, ela tá mentindo pra ti. Nós fazemos cara de espirro. Eu lembro que eu vi você falar. Faz uma cara feia, né? Fica feia. É uma explosão absoluta de prazer. Só ficamos bonitas se formos O corpo, pagas lá a no mulher. filminho 18 Você não mais. devia ter contado isso. Nosso segredo. Exato. Mas não, é pra eles pensarem do tipo, opa, tem algo errado aqui. Pra entender, Né? Entender, peraí, ela tá sempre a bonita. tremidinha? Cadê? Não, a tremidinha a gente também simula. A gente, meu a Deus. gente é artista, amor. Eu já simulei várias. Eu já simulei tremidinha, apertadinha. Enfim, pompoarismo, botar em Mas olha ação só, nessa nós hora. somos uma geração aqui, todas nós temos a idade aproximada, Uhum, né? uhum. E agora, eu acho que essa geração nova aí tá Tá vindo transando com uma cada vez menos. menos, mas com mais qualidade, será? Péssima. Pois é. Cada vez menos erotizado. O que é que É faz? assim, aquele filme, né, foi um escândalo porque aparecia muitas cenas de sexo, Qual? Pobres Criaturas. Eu não vi. Eu não vi, não. Eu não aí tive tempo de teve ver ainda. uns comentários assim que os jovens hoje não querem mais ver cenas assim, não interessam mais por isso. Não, o pior é, ainda temos um agravante, eles estão com o PornTube. Eles estão acompanhando muito mais cenas de nudez, muito mais coisas, mas é que, vamos colocar que transar é dopamina? Sim. Transar, porque a dopamina não é o ato que você conclui. A dopamina é o seguinte, eu quero essa xícara aqui, do só delas, porque eu achei linda. O que eu vou fazer para ganhar, comprar ou conseguir isso aqui? Isso é minha dopamina. É o que me impulsiona a tomar uma ação para conseguir. Onde é que tá a dopamina dessa geração? No celular. Rola, no TikTok. rola. Cara, conversar mais de 5 minutos com alguém, puta que saco. E é engraçado, verdade. né? Porque me lembra a minha infância, né? Eu fui criada assim, de brincar de pique na rua. Uhum. Então era o tempo inteiro assim. Eu chegava da escola, estudava Não, e já ia brincar. Telefone, tu lembra? Eu também sou dessa geração. A minha mãe chegou a colocar cadeado, porque era Cadeado, pulso. Aí eu aprendi a discar aqui, ó. Vocês não fizeram isso? Sim, Eu era muito vi. golpista. Vai assim, ó. E quando era de disco? Não, de disco tinha cadeado. Daí veio aí veio o golpe, que é tu segura um negócio e pra fazer o número da pessoa. Não, vocês nunca vão saber o que é isso. Tipo, E a gente Quem tinha é? muito contato. Era muito Não, mas contato. eu e aí, disso. aí Tinha aqueles discos amizade. 145. Aí,
Não era, cara, quem nunca. Não, eu lembro que uma vez eu conheci um cara desse. A voz dele era maravilhosa. Não tinha imagem, tá, gente? Um 45 era um telefone fixo e que tu ficava ali horas. Nem sabia quem que conversando. tava do lado. Era perigosíssimo. É hoje quase igual esses malucos que tem na internet, eram os malucos do 45. Quando a gente ouvia história de vó, de mãe que se apaixonava pelo locutor do rádio. Sim, e vai ver o locutor que era o cara. É horrível. Era uma coisa horrorosa. Verdade. Mas era divertido. Isso era erotizar. Você entende que você tá ouvindo a voz de alguém e você tá ali imaginando como ela é. A Desenha, erotização né, é a imagem. imaginação. Por que que era tão gostoso namorar no portão? Sim. Porque era erotizado. Você não finalizava. Você ficava naquele... Só na vontade. No né? desejo de dar pra Gente, alguém. lá na minha cidade tinha uma rua, a gente chamava Rua do Bife. É a rua que minha mãe mora até hoje. E aí era escurinha, e aí o casalzinho ia. Que a gente vai amassava tirar, a carne. passar a mão. Que ódio. Gente, o bife é assim, você passar a mão e tudo, e assim, coisa assim. Adolescente. Adolescente, mas tinha aquele Porque- contato, né? Sim, hoje não tem Não mais. A Já viram um gente é da caso... mesma cidade. Aí Sim. saía, né? E via alguém já caminhando naquele Pra lá já sabia que E aí é pra rua do Mas, bife. mas é engraçado, se for pensar hoje, era coisa boba, E era porque era só um muito leve, beijinho, né? Mas essa coisa mais nada. boba constrói a tua erotização Sim, pro resto da muito, vida. E muito, né? Entende? Por que que a pornografia é um malefício absurdo? Porque você entra num excesso de dopamina, é como se fosse uma droga, e você deserotiza, e de repente você se conecta a cenas irreais, a situações irreais, a mulheres irreais. Não é porque você começa lá com um homem e uma mulher, depois um homem, uma mulher e um camelo, um homem, uma mulher, um camelo e um anão, um homem, uma mulher, um camelo e um anão, e não sei o quê. E vai, onde é que você vai ter isso? Não vai ter. E o teu cérebro, ele não consegue diferenciar o real do irreal, do que não é palpável. Uhum. E aí você começa a ficar broxa, impotente, porque você não consegue conectar. Ou ejaculação precoce. Enfim, são várias coisas ruins, E é o né? consumo também da pornografia também faz isso. Os dois extremos, né? Às vezes não tem essa erotização do não poder, né? Dessa coisa da conquista que a gente tinha, do ficar na A filme vontade. da pornografia é um desserviço Mas, feminino, né? não só feminino, eu acredito que o homem também Não. ficou muito mecanizado Aí é nesse que tá, sentido. porque o homem não nos ensinaram a transar Uhum. e não ensinaram pro homem como transar. Muitos, ainda mais em cidade interior, é um puteiro. É no puteiro. É. O cara vai na pai regra leva, do puteiro. o pai É, leva o pai dá de comida, presente. é. Sim. E o que que é um puteiro? É um buraco, Uhum. né? A coitada, a moça tá ali trabalhando, felizinha, mas acabou, já era. Não tem um lance e tal. E aí ele vai pro segundo consumo, que é a pornografia. Pornografia, ela bota a mulher em que posição? De servir e 3 buracos. Sim. E o que é que tá De lá? objeto mesmo, Totalmente. né? E o que é que tá contabilizado lá? Virilidade. O que que é virilidade? Virilidade masculina. Bombe. 20, 30, 1 hora, 2 horas. É isso que a mulher gosta. Haja, Pepe. Amor, Não existe, né? Não existe querido, deixa eu isso. falar um negócio aqui pra ti. Apenas Que ilusão. 7% de nós gozamos via penetração. Olha. Então, anjo, se tu demorar mais de 20 minutos, né? 20 minutos, Já eu vou tá dizer que tá. ardendo, não Querido, quero mais. e o detalhe, quando a gente goza, a gente deslubrifica, a gente entra em outro processo. Então, se a gente gozar e o cara continuar bombando, vai causar problema, vai causar dor, desconforto, só que a gente não fala. A gente não comunica porque não fomos educadas. Entende que ele ainda tem mais canais e a gente não? Sim. A gente geralmente, ainda mais em cidade interior, você foi criada para aprender quando seu marido lhe ensinar. Né? Sim, é Quando verdade. você casar, você vai saber como é que é. Porque é um tabu falar sobre isso dentro de casa. Não, e até hoje, né? Nós aqui estamos construindo, tentando construir uma nova consciência até para as mulheres da nossa idade que passaram por muito isso, né? Que é essa coisa de você ser muito podada, de religião, né? Eu não gosto de falar, mas realmente fomos A religião pode. o sexo é pecado, então você fica com vergonha. Então, tudo isso fez com que nós, mulheres, nos, sei lá, murchássemos, eu não sei falar a palavra aqui, mas... Deserotizássemos. E tal. E E agora mecanizássemos nós algo, né? queremos que as mulheres entendam, né, que
nós merecemos sentir prazer, né? Nós merecemos construir relações saudáveis, né? Com os nossos parceiros, parceiras. E é importante isso. Nós não estamos falando aqui de pornografia, nada. A gente está falando de prazer, Prazer. Na né? verdade, falta educação sexual, né? Em casa. E a educação sexual não é falar para o seu filho assim, usa camisinha, faça sexo com segurança. Cuide Se bem. você não tomar a pílula, você engravida. Não, você pode ter Seu prazer. corpo é o seu tempo, Né? Você tem que entender Exato. isso. E outra coisa que eu gosto desse ponto, Sabrina, é que assim, ó, a psicologia ela traz muito, né? Existe cada faixa etária para a criança entender cada coisa. A gente sabe se a criança está pronta de acordo com a contrarresposta que você dá para a criança. Como é que eu nasci? Como é que você acha que você nasceu? Né? Mãe, eu quero transar. O que tu acha que é transar? Então, quando você for pega de surpresa, pai, mãe, enfim, devolva a pergunta. Ela já vai te trazer. Se a criança está perguntando, ela já sabe. Ela só quer que nós validemos. A minha filha uma vez perguntou, mamãe, o que que é sexo? Aí eu fiquei assim, mas como assim você quer, o que você quer saber? Aí ela assim, não é aquele sexo feminino e masculino, aquele Tu viu como ela já tinha o contexto? É. E é isso que é uma criança, eles já sabem. Aí o que que acontece? A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não aprendeu. A gente só consegue ensinar aquilo que a gente não aprendeu se a gente está disposta a encarar o processo na vulnerabilidade, na nossa verdade e dizer: não sei, vou perguntar, vou te ajudar do jeito que eu consigo, mas não tentar ser a Mulher Maravilha, entregar qualquer coisa e ferrar todo o processo. Porque é uma construção. Mas a criança, quando ela vem, devolver a pergunta faz com que você crie menos ranhura, sabe? Sim. Porque, por exemplo, se minha filha perguntar, se tua filha perguntou, o que é sexo? Aí tu chega e dá todo um discurso biológico, ela vai ficando pra tua cara e vai dizer, minha mãe é louca. Não entendeu Não nada que eu tô entendi falando. nada. Então, entende? Sempre a contra-resposta. Deixar claro que essa criança pode estar aberta para falar. Eu acho, assim, é uma opinião minha e por ser da psicologia, educação financeira e educação sexual em colégio, desde anteontem, deveria ter. Sim. Em casa também, né? É. Eu acho que tem que andar ali, ó, Junto, mas quando alguém escuta sobre educação sexual no colégio, a pessoa já pensa que a gente quer ensinar a criança a transar. É Não, verdade. Não é. de jeito nenhum. Até porque a gente. Exato. O que que a gente pode falar aqui? Quando a gente ensina educação sexual para uma criança, a gente faz com que essa criança evite um estupro. Exatamente. Evite. Por quê? Isso. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a escala dos algoz dessas crianças estão dentro de casa. É padrasto, é pai, é avô, é tio, primo e vizinho. Essa é a escala. Então não tá lá no Longe, colégio, não não tá tá longe, longe. tá dentro É. da sua casa. Então chega a me arrepiar, porque eu fico assim, nervosa quando algo tem que chegar de uma forma fluida, tranquila, para evitar esse tipo de situação e as pessoas acham que é para ir para outro lugar. Não. Não é. Tem idade e tempo para tudo. Mas uma criança que não tem educação sexual, ela aos 13 anos com certeza vai dar muito mais rápido, porque todo mundo diz que é maravilhoso. É, o Sim. filme mostra, né? Mostra esse, eu não vi, tô louca pra ver, eu não vi ainda. Não é esse filme. Ah, tá. Outros filmes, Outros né? filmes Mostra ficam que é mostrando. bonito. Esses Vai já, aprender eu já de outra Exato, forma. Por que que a gente É, goza fala porque é bonito? Por que que a gente goza? bonitinho. A gente viu na Globo uma vida inteira, a mulherada Aquela mulher gozando, linda, gozando, gozando. linda, com a boca linda, e não é nada Dá disso. licença, amor. Né? Ali não acontece assim. Mas isso que você falou é muito importante, Sabrina, essa questão da educação financeira, financeira, Sexual. desculpa, sexual nas escolas, é muito importante Sim. mesmo, Fundamental. porque depois você vê crianças, né, que foram vítimas de abuso, como que se tornam adultos com muitas sequelas emocionais, né? Eu vejo isso no meu consultório e aí o dano já está feito e reverter é pior. Então, quanto mais a gente educar antecipando, menos trabalho a gente vai ter depois, né? Exatamente. Eu acho que até pela nossa história de vida, né? Eu acho que como foram as nossas experiências iniciais, então, por que que a gente já não desconstrói isso aí com os nossos filhos e ensina que o prazer, né? Não é só o não engravidar ou o não
se contaminar com alguma doença, né? Entender o outro, ouvir, criar uma Isso, intimidade, um exatamente. relacionamento. Você falou E sério. eu acho a que, doença. assim, é uma geração tão nova pra gente, com tantas diferenças do que a gente foi criado, relações homoafetivas, ou simplesmente pelo prazer de tentar conhecer o outro. Então, eles estão aí vivendo várias experiências. Eu acho que agora é o momento da gente falar com essa juventude. Pelo menos o que está ali dentro da minha casa, sabe? Sim. Que já está nessa geração Mas é que de adolescente. o mundo dessa geração é um mundo muito pequeno, porém enorme. O nosso mundo era muito grande com 3 quadras, né? A gente tinha quadras de Só que a limite. informação enorme é muito Porque resumida e sem contexto. Exatamente, porque é muita informação. Hoje eles recebem uma informação no dia, o que os nossos avós demoraram 50 anos para receber. Sim. Então a cabeça deles é então, eles não absorvem, né? Se a gente, óbvio que a gente não vai entrar aqui nessa questão de neurociência, se aprofundar, mas é uma demanda muito alta. Antes uma resposta, na época do meu avô, né, trabalhando, demorava 30 dias para chegar, porque é uma carta que vai, uma carta que volta. Sim. Então, até fechar um contrato, meu Deus do céu, o telefone, quando desse para ligar, era uma loucura. Hoje, se o WhatsApp não for respondido em 15 minutos, amor, você perdeu qualquer negócio na tua vida. Minha avó deixou de casar com o amor da vida dela porque a carta não chegou. Judiaria! Que legal. Desde sempre dando problema. Ele foi embora e sumiu, só que ele adoeceu e não teve como Olha que avisar que ia voltar. judiaria. Quando ele voltou, ela estava casando com meu avô. Que triste essa história, gente. E olha só, né, o quanto casar, tem que casar, tem que... Não, e ela já estava casando velha, porque ela estava com 26 anos. Ah, esperou bastante pra Esperou época bastante. dela, sim. Esperou bastante. Ainda bem que nós reencontramos ele depois de anos antes dela morrer. Ai, que que legal, que fofo. E é engraçado escutar isso, né? No mundo hoje, que é tudo rápido, Exato. a gente tem esse problema Mas foi tanto a de rapidez. comunicação, né? A gente tem um problema muito sério de comunicação E com excesso de comunicação. e com excesso de comunicação também. Exato, a gente tem o excesso e a falta de falta de comunicação. O que é que comunicação. mais destrói relacionamento hoje? A ausência de comunicação. O que é que pais e filhos não conseguem ter em casa? Comunicação. Cada um tá falando uma língua e a gente tá no mundo da comunicação. Olha que Fala-se antagônico. tanto e não fala E não- nada. Exatamente. Então, não ter diz um nada, filho né? em silêncio dentro do quarto é como se ele tivesse seguro. Seguro. Só que não, né, Só Fê? que não. Só que não. Olha só, eu vou fechar esse episódio agora. Então, só para fechar, comunicação. Vamos Eu terminar acho esse que é. episódio com a palavra comunicação é tudo. Exato. E vocês aguardem o próximo episódio com a Fê Purificação. Nós já voltamos.